Eu sempre falo, você não tem medo de falar em público, você tem medo daquilo que o público pode vir a falar de você. Seja muito bem-vindo ao podcast Timidez Sem Neura. Aqui nós discutimos os comportamentos, a vivência de uma pessoa tímida e introvertida. E eu sou o Marcos Natel. E meu nome é Lucas Caê. E o tema do nosso programa de hoje, o nosso podcast, é como controlar as reações físicas na hora de falar em público. Começa a tremer, né? Olha que interessante, Lucas. A gente já discutiu sobre isso, né? Só para poder entender que foi feito um estudo realizado com 3.000 ingleses e publicado pelo jornal britânico Sunday Times. Em 2015, revelou que o medo de falar em público é mais temido dos seres humanos. 41% tem medo de falar em público, que é muito maior do que problemas financeiros, 22%, de ficar doente, inclusive de morrer, 19%. Já tem mais medo de falar em público que morrer, né? Exatamente. Imagina morrer falando em público, então. Aí é Nunca viu ainda, né, Não. por enquanto. Isso é algo bem presente, né, na vida de um tímido, Sim. introvertido, e por causa das reações físicas, né, que externo, né, tremedeira, gagueira, falar errado, dá branco, ruborização, a pessoa fica uma pimenta. A pergunta que não quer calar, por que isso acontece? Vamos lá. Essa pesquisa do Sunday Times, né, na publicação do Sunday Times, ela é muito relevante. Até no Brasil existe uma pesquisa que foi a revista Você S.A. que publicou. Ela foi mais focada no universo corporativo. Também constatou que 1/3 das pessoas do ambiente corporativo possuem pânico, medo de falar em público. Nossa. Então, se a gente for pegar 1/3 das pessoas pesquisadas, aí o pessoal do Sunday Times, 41%, a gente pode talvez chegar numa conclusão, numa média, que 30 ou sei lá, 1/3 da população mundial, de certa forma, tem sofre alguma coisa de falar em público. A gente está falando de culturas completamente diferentes. Estamos falando dos britânicos, são pessoas mais introspectivas, muito mais ali focadinhas, né, conservadoras, e falando de brasileiro, mais latinidade, aquela coisa, é o jeitinho brasileiro, mas mesmo assim é uma parcela muito grande da população. Em relação a essa questão da manifestação física dos processos de falar em público, é possível sim você fazer gestão, fazer controle das sensações físicas que o seu corpo vai reagir quando você está diante de uma situação de falar em público. Você faz gestão disso daí, mas tem algumas questões que algumas coisas, algumas sensações, algumas reações, você não consegue impedir que elas aconteçam, mas você consegue controlar e gerir o tamanho, o volume e a intensidade dessas reações. Por que elas são, de certa forma, é normal ou não é? Por que elas acontecem? Então, assim, se eu tiver que falar em público, você vai falar em público, qualquer pessoa vai falar em público, vão ter reações que são comuns. Sim. E tem gente que vai ser mais ou menos. Por que isso acontece? Duas coisas nesse sentido. Quando a gente fala do falar em público, eu sempre falo, você não tem medo de falar em público, você tem medo daquilo que o público pode vir a falar de você. Estar em público é estar diante de uma situação em que você está exposto. Vamos lá, um animal. Pense que você vai pegar um animal e você vai pegar ele para colocar dentro de uma jaula, levar ele para o circo. De certa forma, você precisa encurralar ele. Sim. Né? Um elefante, um leão de circo, ele estava lá livre, solto, até que um dia alguém pegou ele, prendeu, treinou, adestrou, até que ele vai apresentar em público. Imagine que essa sensação nossa, quando nós estamos sendo observados, estamos sendo expostos, nós estamos sendo julgados. O julgamento, ele existe, sempre acontece o julgamento na cabeça das outras pessoas. Nós somos treinados, e isso é um instinto de sobrevivência. A gente está avaliando, a gente está julgando tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, o que as pessoas estão vestindo. Isso é natural nosso. Quando alguém está em situação de exposição, é natural que quem está exposto tenha uma sensação de proteção, de segurança e às vezes até de recuo. Peraí, eu tenho que me proteger. Então, igual um bicho encurralado, o que o animal faz?
ele tem duas reações básicas. Primeiro, ele se encolhe, tá? E você vai atacando ele, vai se encolhendo, mas até o momento que ele precisa fazer o quê? Ele precisa contra-atacar, ele precisa te atacar. Esse é um comando do nosso cérebro reptiliano, que é basicamente para instinto de sobrevivência. Tem duas coisas que ele faz, que é fugir, corre da situação, ou ele ataca. Quando nós estamos diante de uma situação de exposição, para quem tem timidez, para quem é mais introvertido, o que ele vai fazer em tese? Ele vai fugir da situação, ele vai encarar, não, bora, vamos fazer isso. Ele vai acabar fugindo. Né? Vai acabar fugindo. E nessa sensação de ele pode daí não querer fugir, daí por isso que externa tudo, né? Explode tudo nele. É porque não tem como, ai meu Deus, eu estou correndo aqui. Não tem como, ele tem que apresentar um trabalho, falar, depois não tem como fugir. E como você queria fugir, mas você não pode fugir. Aí eu me ferrei. Porque o corpo fica dizendo, foge. Não, mas não dá pra fugir. Então foge. Mas como esse comando é reptiliano, então todos os hormônios que ficam sendo produzidos dentro do seu organismo, para que te dê esse poder de reação, essa explosão de fuga. Imagine que você tem que explodir, tipo o pessoal fala, né, colocar mentos dentro da Coca-Cola, né, que sim, explode. Então imagine que não tem como para onde explodir, então vai explodir como isso? Vai implodir, vai ficar vermelho, vai dar taquicardia, vai dar sudorese, a boca às vezes seca, dá um monte de reações físicas no nosso organismo. Claro que acontece em doses maiores e menores, porque algumas pessoas elas vão trabalhando este controle ao longo da vida. Que é óbvio que eu fico nervoso, eu fico tenso, eu fico ansioso quando eu vou fazer uma apresentação em um ambiente ou para um cliente, para uma empresa que eu ainda não tenho tanto conhecimento, nunca me apresentei para aquela plateia. Puxa, a primeira vez que eu vou fazer uma palestra para um cliente X, você fica com aquela sensação, né, borboletas no estômago, ansiedade, você fica, não sei se vai dar certo, espero que as pessoas gostem, mas a experiência que faz você ter esse controle, você sente, mas numa dose que você transforma a tensão de estar ali em atenção, em estado de presença. Você vê que mais do que o dobro das pessoas tem medo de falar em público até do que morrer. Sim. 19% fala que em relação a morrer, porque pode não estar exposto a isso, né? Então a questão da exposição é algo que drena muito a energia da pessoa, e o que você está falando é o cérebro reptiliano, né? Sim. Pode explicar para de repente quem não conhece, né? Existe uma teoria chamada de cérebro trino. O que é o cérebro trino? Que fala que o nosso cérebro, desde a evolução do homem, ele foi também se desenvolvendo. Então é como se você pegasse o seu cérebro e dividisse ele em 3 partes. Começa aqui, esse cérebro trino é o comando mais primitivo que nós temos. Ele é como se fosse aqui a parte de baixo. Você imagine lá um desenho, uma imagem de um cérebro, e geralmente a imagem do cérebro tem aquela parte que conecta aqui com a coluna, com a espinha e tudo mais. É aquela parte ali que é a parte reptiliana, que é a parte primitiva, que tem esses comandos de corre, fugir, instinto de sobrevivência e tudo mais. Depois tem a parte do córtex, que é a parte do límbico também, das emoções. As emoções, elas também nos ajudam não só a sentir, nos traz sensação de prazer, mas também serve como instinto de sobrevivência. E o neocórtex, que é a parte mais racional. É quando, olha, quanta coisa tem que acontecer, a gente começa a processar pelo reptiliano, que é essa parte mais de baixo aqui do cérebro. Passa pelo reptiliano, instinto de sobrevivência, comando rápido. Não tem tempo de sentir. Não tem tempo para, será que eu estou em perigo? Não. É o que acabou. É ação instintiva. Por isso que às vezes as pessoas falam, né? O filho está numa situação de perigo. A mãe pula na frente do carro, faz... Como é que você fez isso? Não sei. Ela não viu. Ela tira a força da onde ela nem imaginou que ela teria, porque é o comando reptiliano que está fazendo isso. Na medida que os comandos, as coisas, as relações que a gente vai estar tendo com tudo que acontece na nossa volta, no trânsito, é alguém que atende a gente mal numa padaria, é alguém que, sei lá, briga com a gente, é alguém que briga com o nosso filho, alguém legal que a gente encontra, ele vai passando por todos esses comandos até chegar na parte do neocórtex, que é a parte mais racional, a parte mais lógica, que, claro, não nos permite agirmos como animais. Né? Nossa questão
nos dá a consciência de sermos seres que conseguem viver em sociedade, conseguem se comunicar, conseguem comprar, vender, esse tipo de situação. Respondi? Loucura! Você vê que, né, você falando isso me faz parar para pensar mesmo, né? Então, por mais que a pessoa que tenha que apresentar em público, ele está pensando racionalmente. Não, eu tenho que apresentar, eu vou preparar minha palestra, eu vou lá falar com o chefe, vou fazer qualquer coisa. Eu tenho que tirar nota, eu tenho que vender, esse é o racional. Estou lá, mas aí eu estou aqui no meu racional, né? Neocórtex. Só que, como eu não tenho alguns domínios, ele já vai descendo, né? Vai para sentimento, e daí que vai para o límbico, e daqui a pouco está no reptiliano, falando, ferrou. No... É sinal de alerta. Sabe tipo, quando essa coisa de bombeiro, assim, tem aquela coisa de... aqueles negócios de água. Sim. Esqueci o nome disso. Um que esguicha água, né? Para proteger. Aquilo ali tem um sensor. Sim. Esse sensor, na menor sinal de fumaça, de calor, fogo ali, o que vai acontecer? Ele automaticamente vai jogar água. Sim. O teu cérebro reptiliano, diante de situações, é esse sensor aqui. Ele vai perceber que tem um perigo, então ele vai acionar alguma coisa. Claro que nesse caso são outras sensações. Show, hein? Um sensorzinho que a gente tem. Que interessante. Você tem alguma história que você possa ter acompanhado, visto em relação a isso, de você ver que alguém está lá ou se apresentando ou vendendo alguma coisa e travou? Tem várias. Teve um caso que eu até contei para você, aqui na escola, aqui na Atos, um dia uma pessoa veio fazer reunião aqui, começou a falar, eu fiquei olhando para ele e disse, esse cara tá ficando, será que tá bem com ele? Daqui a pouco ele foi ficando pálido. Desculpa, Lucas, eu não sei o que está acontecendo comigo. Foi travando, né? Não sei o que está acontecendo comigo. Tem uma água aí e que eu nunca falei com você antes. Olha que loucura. Ele ficou pálido ali diante de uma reunião porque ele estava apresentando um projeto da empresa dele. Então ele queria muito participar desse projeto. Puxa. Daí ele ficou com aquela resposta, você tem que apresentar esse projeto para mim. Né? Enfim. E também uma situação, uma vez, um cara que teve que dar um recado em público, um recado básico ali para umas 2.500 pessoas, 2.500, 3.000 pessoas, estava ali ansioso, estava nervoso e quando chegou para falar, cara, esse excesso de hormônios, cortisol, adrenalina, essa sensação de ansiedade acaba comendo, atropelando as palavras, erra uma palavra, daí já pede desculpa e daí comete o pior erro do mundo que é, gente, é que eu tô nervoso aqui, daí desanda, daí travou, daí... A pessoa sai de si. Ela sai da inconsciência e age instintivamente. E daí o que acontece? Uma pessoa que falha, às vezes, no sentido, sai daquela situação de querer falar em público e começa a se cobrar, né? Eu não consigo. Não, pelo amor de Deus, por que eu errei? Não sirvo pra isso. Eu tinha ensaiado tanto, eu decorei tanto a minha fala, chegou lá na hora, né? Ele racionalizou a coisa, mas ele não estava realmente controlando as emoções, que é o que vai inferir no resultado, na verdade. Existe diferença de falar para um público de, 30 pessoas, uma reunião de trabalho, mas falar para 300 pessoas ou para 1.000 pessoas, encarar uma plateia maior? Existe um preparo tanto físico aqui, de colocar no papel, mas quanto emocional em relação a esse impacto? Total. A gente tem 3 formas da gente se comunicar e se conectar com as pessoas. Seja no individual, 80% das relações, do momento que você vai conversar com uma outra pessoa, uma relação interpessoal, ali você e mais um. Todas as vezes que nós comunicamos, 80% está aqui. Tem reuniões de grupos menores e daí plateia, pequenos grupos. Geralmente, quando você tem uma reunião no individual, se este indivíduo for uma pessoa que está dentro da sua zona de convívio, você tem mais domínio. Mas se for uma pessoa que você não tem tanta convivência com essa pessoa, às vezes vai apresentar, o chefe que você não conhece, o CEO da empresa que passa, tipo cometa Halley, demora anos para passar ali, quando passa ele vai conversar com vocês e agora, a oportunidade da vida. Daí esse chefe vai passar, ela sabe lá Deus quando novamente ali no teu setor para falar com você. Uma pessoa que você admira muito, né? Essa coisa de histeria, né? De fãs que vão falar com alguém que admira demais. Sim. Ali, chega na hora, travou, não fala, porque não tem tanta convivência.
O que causa, na verdade, é o impacto da mensagem. Claro que você pode tomar 80% das relações de conversa acontece no individual. Às vezes tu vai discutir um a um ali, o impacto na tua vida é gigantesco. Agora, imagine que tem 3.000 pessoas te assistindo. Daí você vai ter que lembrar que existem outros elementos que são mais importantes do que propriamente o conteúdo. Quando você está num a um, é muito fácil você ser assertivo na tua linguagem verbal, é menor, é muito mais contido, a tua impostação de voz é mais simples, os recursos que você vai utilizar são bem menores. Agora, para 3.000 pessoas, provavelmente você vai estar num palco bem grande, o ambiente em si, ele acaba sendo mais, entre aspas, hostil. Então você vai ter que se preparar para ter uma performance para essas 3.000 pessoas. E dependendo do resultado que você espera da sua comunicação, aí você pode ficar mais nervoso ainda. Se você tem desafios para falar com imagine para 3.000, pega essas sensações de e multiplica para 3.000. Sim. Você vai exponencializando todos esses sentimentos. E claro, são recursos diferentes. A gente acompanha, né, e está nesse meio do marketing digital, conhece gente e tudo, e algo comum também de ver é que as pessoas têm um medo daquilo ali, né? Foge igual o diabo, foge da cruz. Que ele poderia se comparar quase como plateia, né? Sim. E você vê, aqui a gente está gravando, 2 pessoas, tá? Mas tem 1, 2, tem umas 5 pessoas aqui. E tudo bem, né? A gente está aqui... A gente está num ambiente confortável, a gente sempre grava, tá, e tudo. Mas você vê que muita gente ainda também tem medo de falar em público para quando vai falar com uma câmera. E não é uma pessoa ali, Parece né? que é um ET que está ali, entendeu? Parece que é alguma coisa que vai abduzir, sei lá, um portal que você entra, que rouba você, alguma coisa nesse sentido. Mas por quê? As pessoas têm a tendência a acreditar que gravando, aquela luzinha vermelha, parece que está gravando, parece que tudo que você vai falar, vai fazer, vai ficar registrado nas tábuas da pedra de Moisés, assim, entendeu? Sim. Vai ficar registrado para sempre. E acaba eliminando bastante a espontaneidade. E porque tem uma coisa também, o erro ele é natural. A gente erra, atropela palavras, come, erra uma concordância verbal e tudo. Quando a gente está ao vivo, isso passa totalmente desapercebido. Mas quando é gravado, aí o erro aparece, grita-se na tela. Você percebe quando o cara errou uma concordância, porque é nítido que o vídeo ele maximiza essas falhas. Se as pessoas ficam atentas, meu Deus, eu não posso errar, quem diz que não pode errar? Começa por aí. Quem diz que não pode errar? Errou? Corta, edita, tudo. Se é ao vivo, é ao vivo. E aí tem um macete, uma dica, que é o que eu faço, que me ajudou. Não conta, a gente vai deixar pro final, que a gente vai fazer uma surpresa aqui. Olha, ele vai dizer como é que ele grava na câmera, que isso vai ser um bem bolado aqui, ó, que tá só no script. Eu vai ter que assistir ao final agora. Me diga então uma história de sucesso que você tenha já percebido, algum aluno, alguma coisa que você tenha visto que pessoas que conseguiram evoluir em relação a isso, a falar no público. Eu tenho várias histórias relacionadas a ajudar pessoas a falar em público. Eu tenho desde alunos que estavam querendo uma alta performance, que já eram palestrantes. Uma vez foi até uma história engraçada, tinha um palestrante que estava ganhando muito mais do que eu para dar aquela palestra. E depois que ele me viu também ali no palco, ele me pediu para ajudar ele. Para ajudar ele. Aquela coisa que você estava apresentando? Eu estava apresentando, conduzindo o evento, estava vamos lá, com certeza. Ele ajudou bastante. Para você ver que é tudo muito relativo nesse sentido. E tem um caso muito legal de uma aluna, a primeira aluna do Destravei, que é a Janê Navarro. Ela é de São José dos Campos, em São Paulo. Ela é empreendedora, empresária, tem escola. Então ela tem escola, ela é empreendedora, empresária, é da área de educação, que precisa falar. E ela tinha uma dificuldade gigantesca, ela falava, mas falava sofrendo. Falava, mas se cobrava de ser perfeita. Ela tem uma pele bem clara e ficava totalmente ruborizada. Fica ruborizada quando você fica vermelho. E ela começou, como a primeira aluna de Destravei, eu fiz uma sessão de Destravei com ela. A sessão de Destravei é quando eu reservo 1 hora
só eu e a pessoa. Legal. Então ela é aluna do método, mas daí dentro do método tem uma sessão que eu faço exclusiva. Uma mentoria. Uma mentoria, é só eu e ela, e a gente consegue ir bem mais profundo e ajuda a pessoa realmente a desbloquear uma série de coisas e também entender por que surgiu, enfim, um monte de situações que levou ela a estar tímida, a ser mais introvertida e tudo mais. Qual era a principal queixa da Janine? Ela falava dentro do ambiente confortável dela, mas quando ela tinha que se comunicar, por exemplo, com um chefe, na verdade, na chefe era um diretor da empresa que ela tem uma franquia, não é exatamente uma franquia, mas é como se fosse uma franquia. Então ela tinha que conversar com essas pessoas, tinha que negociar, aí ela se sentia diminuída diante das situações, e daí ela não falava, não conseguia expor os seus pensamentos, seus sentimentos e tudo mais. E ela, cara, foi um case assim, de muito sucesso, porque ela não só conseguiu falar o que ela pensa, mas esses dias ela conseguiu inclusive dar uma entrevista para a Rede Record. E é legal quando a gente acompanha os nossos alunos, que a pessoa que ela não se via fazendo isso, e daqui a pouco ela fala assim, olha, acabei de gravar uma entrevista. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso. Nossa, que show, né? Ah, cara, isso é... Eu sei que é meio tiozão isso, mas isso é Mastercard, entendeu? Não tem preço esse tipo de coisa. Porque ela só não está dominando a arte de falar em público, mas ela está transformando a vida dela. Ela até então não se via em tipo de situação e daqui a pouco está dando entrevista. É óbvio que a primeira entrevista ela vai sentir nervosismo, vai sentir, ai meu Deus, como é que vai ser e tal, mas ela conseguiu. E o fato dela conseguir isso já ajuda ela a reconhecer, puxa, tá dando certo. E uma pessoa muito especial, então um carinho muito grande por ela. É toda uma questão também de habilidade, né, Lucas? Ninguém nasce sabendo nada, né? Todo mundo aprende e se desenvolve. É o fazer. E você se expor a isso, se permitir, sem ficar se julgando, é o início, né? Faz sentido em relação a... Como que a pessoa então começa a mudar? Ela tem que se jogar, tem que pegar o microfone? Como é que o início de toda essa história para a pessoa fazer? Cara, eu não vou ficar mais nervoso, porque o corpo está reagindo, Ele né? vai reagir. E você falou, é normal, né? Claro. Vai reagir. Mas como é que ele começa a ter esse controle, esse domínio? Uma vez, um professor, que era da minha antiga empresa de consultoria, e ele foi assistir uma aula minha, ele foi aluno meu, depois ele se tornou professor lá do instituto, e ele falou assim, puxa cara, como é que você tem facilidade para fazer isso? Daí eu lembro que na época estava formando muito coaches Ikigai, aí em 2017, 16, 17, eu falei assim, cara, esse mês eu dei 3 formações de Ikigai, então cada formação eram 36 horas por final de semana. Então 36 vezes 36, 72, ajuda na conta é 108. Isso. 108 horas só de Ikigai. Fora os outros cursos que eu ministrei. Eu lembro que eu fiz uma conta por baixo, eu disse, cara, só esse mês eu falei ao vivo, em público, por 150 horas. Assim, é prática. É que as pessoas me veem, ou veem outras pessoas falando, uma boa oratória, que conseguiram já falar mesmo sendo tímidas, mesmo sendo introspectivas, introvertidas. Puxa, eu queria ser ele, eu queria ser essa pessoa, eu queria falar tão bem quanto ele. Mas não entende muitas vezes que aquela pessoa, um dia também, ela não nasceu falando de uma forma eloquente, ela foi praticar. O que faz a diferença? É o quanto você está disposto, o quanto você quer e o quanto você pratica. O que é uma habilidade? A habilidade é um conhecimento que você teve, você aprendeu alguma coisa, você estudou sobre algum assunto, você tem cases, histórias, você pesquisou sobre aquele assunto, você conheceu aquilo lá. Só que conhecimento guardado não serve para nada. Então o que você tem que fazer é colocar em prática. A habilidade é o conhecimento colocado em prática por X tempo. Quanto tempo eu falo em público? Cara, há 21 anos. E tem muito ainda que evoluir, muito melhorar. Cada vez que eu vou dar uma palestra, dar um treinamento, gravar isso aqui com vocês, eu aprendo algo, a gente aprende alguma coisa. Sempre prática. Então assim, nossa, vai demorar 21 anos. Nossa, vai demorar... Sabe, vai demorar o tanto que você demorar para começar. Então o que é a ideia? Vamos fazer assim,
a pessoa pegar essas 3 esferas, no individual, na pequena reunião e no grande público. Individual, para quem tem uma timidez mais excessiva, pegue uma pessoa que seja da confiança, está dentro do seu ciclo de confiança, e comece a praticar com essa pessoa, puxando assuntos do cotidiano, evita política, religião, Sim. essa coisa que gera atrito. Como você não tem habilidade para ser argumentar, é tão assertiva assim, pode ofender ou pode se ofender, evite polêmica. Não entra nessas polêmicas. Mas comece com coisas do cotidiano, hobby, coisas pessoais, família, filhos, sonhos. Cara, todo mundo, quando você chega dentro desse ciclo mais de confiança, a pessoa gosta de abrir. Então comece com isso. Se você está numa situação de liderança, conduza uma reunião com o objetivo de que realmente as pessoas vão entender você. Ou seja, se você é um líder e tem dificuldade para falar, para se expressar, prepare esse material um pouco antes, sabe? Leve, se possível, se tiver como projetar, leve um material de apresentação, seja um PowerPoint, alguma coisa, para as pessoas. Isso facilita também o processo, facilita você, te ajuda a pontuar, isso que eu preciso falar, ajuda a pessoa a entender você melhor, porque as pessoas são auditivas, visuais, sinestésicas, uma série de coisas, e vai te dar uma certa muleta, uma tranquilidade. Se você está numa reunião participando, você é mais introspectivo, e o time, você está numa reunião, um grupo menor, em algum momento que as pessoas pedem, está todo mundo falando, sabe? Uma dica é, posso dar minha percepção sobre isso? Porque é diferente também de opinião. Deixa eu dar a minha percepção. Percepção é ponto de vista, aquilo que você percebeu, o teu sentimento e tudo mais. Nunca vai existir um momento certo. Nunca vai ter um momento ideal. Claro que você pode ser assertivo nesse time. Só que isso só acontece com a prática. O momento certo é o momento que você tem vontade. E o momento que você tem vontade é aquela luta que você fica travando com você mesmo. Levanta a mão, não levanta? Cara, faz. Como que eu falo? Falando da forma como você quiser. Sabe? Solte a sua opinião. Solte a sua percepção. Quando você solta a sua percepção, puxa, ele pensa, ele está ouvindo, ele está valorizando, você começa a ser respeitado. Agora, plateia. Sim, plateia, as pessoas não estão te assistindo. E eu sempre dou uma seguinte dica, cara. Muitas vezes, as pessoas que estão tímidas, introvertidas e tudo mais, eles têm a vontade de falar, porque tem vontade de passar um conhecimento, fazer uma apresentação, levar uma mensagem, alguma coisa, uma palestra. É natural do ser humano querer passar o conhecimento para uma outra pessoa. E o que eu sugiro? Existem muitas escolas, às vezes a sala do teu filho, existem muitas escolas precisando de palestras, uma associação de bairro, às vezes a CIPAT da empresa, que é aquela Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, uma empresa um pouco maior tem isso, reunião de semana pedagógica. Peça, monte um material de apresentação sobre aquilo que você conhece, aquilo que você domina. Poxa, você é engenheiro, não vai querer falar, sei lá, sobre fitoterapia. Não. Vai dar ruim, né? Não vai ser legal. Pega um assunto que você domina de verdade. E tem um segredo nisso. Um assunto que você domina de verdade, você tem muito mais segurança para passar. Com mais segurança, você gera mais credibilidade. Então assim, se as pessoas me perguntarem, cara, você é o especialista, as pessoas vão confiar naquilo que você está falando. Você tem uma autoridade sobre aquele assunto. Não precisa fazer uma palestra para 300 pessoas. Sabe, eu cansei de dar treinamento para 5, 10 alunos. Quando atendi o grupo Boticário, quantas e quantas vezes? Eu já cheguei a dar aula para 2. E tudo bem. E tudo bem. Isso me exercitou. O Boticário foi uma das maiores escolas que eu tive de como me tornar um educador corporativo, um professor. Sabe, você chegar lá 10 horas da noite para dar treinamento para 2, tem que estar muito confiante e consciente de onde você quer chegar. Então assim, não vi aqui, dar aula para 2, é óbvio que não é legal, mas é legal para você treinar. É esse momento que você treina que te prepara para você estar num grande palco. Então assim, passo a passo, no individual, no pequeno grupo e para um grande grupo. Mas esse grande, comece pequeno, da mesma forma, uma frase, né? Sonhe grande, comece pequeno, comece agora, fazendo. E se valer a dica, né?
qualquer um que se admire, né, olhando do YouTube alguma coisa, vai lá nos vídeos da pessoa, coloca o invertido, coloca os primeiros vídeos. Você vê pessoas com 10 milhões de seguidores. Vê os primeiros vídeos. É medonho. É medonho. É medonho. Então, e vamos lá agora a parte prática. Como é que faz? Então, eu vou abrir aqui Cadê? Eu vou abrir o Instagram do meu digníssimo aqui, parceiro. Ó, aqui ó, o Instagram dele, ó, aqui, ó, lá, ó. Que ele vai mostrar como é que faz. Aqui, ó, vamos fazer direto. Fazer ao vivo valendo? Ao vivo valendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai aparecer ele, ó. E ele vai mostrar qual que é a dica de como falar para a câmera, que isso vai servir para a tua vida. A gente tá fazendo stories ou a gente tá fazendo live? Stories. Stories? Deixa eu pôr um filtro bonito aqui. Isso. Deixa bonito. Bonito? Não, vou pôr bonito. Vou pôr bonito. Aí, ó. Você vai assistir aí uma hora ou outra isso daí. Depois coloca junto aí, editora. 2, 3 e... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, você já está sabendo que durante os dias 16 a 22 de março vai estar acontecendo a semana Timidez Sem Neuro. Eu estou passando aqui para dar esse recado para você, porque eu estou fazendo o seguinte, estou gravando já muito conteúdo para essa semana. Acompanhe só tudo que está acontecendo nos bastidores. Olha isso, time aí gravando, exercitando, mostrando para você que é possível sim você falar com a câmera de uma forma muito natural, tranquila, de um jeito muito simpático, para que as pessoas que estejam assistindo pensem, puxa, que conteúdo legal, que pessoa que está falando, ela realmente tem domínio do que ela fala. E isso é uma prática, e esse é um exercício. Aprendeu? Boa! É só ligar o play e saiu? De certa forma, porque... Ele nem combinou nada comigo, parece. Porque você está falando que você conhece, né? Exato. É o que você acabou de dar o exemplo. Então, fica na tua esfera, não fica se expondo e fale daquilo que você conhece, olhe para a câmera. Sim, mas assim, ó, essa questão de olhar para a câmera, eu posso dar aquela dica agora? É agora o momento? Agora é o momento. Vamos lá. Quando eu comecei a ter uma relação mais íntima com a câmera, foi quando eu comecei eu tenho todo o histórico de ator, de estúdio, de TV, daí é com personagem, com cinema, esse tipo de coisa. Eu sempre ouvi muitos dos diretores, principalmente de publicidade. Eu não dei muito certo na publicidade. Eu sempre escutava, menos Lucas, porque eu muito intenso, tinha muito teatro, você vai pra câmera e ficava estranho. Mas foi uma prática, eu escutei muito menos Lucas, até entender, é uma linguagem diferente. Por quê? Porque no teatro, a pessoa está assistindo de longe, então você tem que fazer um movimento maior, tem que ser muito mais intenso. A câmera está aqui em você. Na cara. Dá um zoom ali, está ali. Então eu fui entendendo a linguagem diferente. Você, puxa, para falar com câmera é uma outra linguagem. Uma linguagem mais natural e menos teatralizada. Isso para interpretação. Mas quando eu comecei a não só fazer publicidade, mas principalmente a gravar vídeos, a dar aula, isso me ajudou demais quando eu dava aula ao vivo. Tinha um material gravado e tinha um material ao vivo. Qual foi a grande sacada? Eu falava com gente do Brasil todo. Eram 70 mil alunos de todas as regiões do Brasil. Eu tive uma aula de geografia dando aula ao vivo. E tinha gente que eu nunca ia ver na minha vida, nunca vou ver na minha vida. E as pessoas falavam, nossa, é tão legal assistir a aula do professor Lucas, porque parece que ele mexe na nossa alma, ele nos motiva a aprender. Porque eu nunca estava enxergando uma câmera. Todas as vezes que eu olho lá para o obturador, lá para a lente da câmera, eu não estou vendo um aparelho eletrônico, eu estou vendo um ser humano que está me assistindo nesse momento. E isso mudou uma chave na minha cabeça. Se eu quisesse tocar o coração das pessoas, se eu quisesse que realmente elas ficassem engajadas, motivadas com o conteúdo que eu estava passando, eu não tinha que falar com a câmera, eu tinha que falar com o ser humano. Então todas as vezes que eu falo com a câmera, eu não estou falando com o aparelho eletrônico, estou falando para uma pessoa que está lá. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Jung, que é assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Isso me ajudou a me relacionar muito bem com câmera. Entender também que eu posso errar. Por quê? Porque isso é natural. O ser humano erra, o ser humano falha. Todo aparece. A gente não gostava de ver os erros de gravação? Sempre, né? Por que a gente gosta de ver? Porque não é para ver o outro se ferrar, é porque humaniza, aproxima. Sim. O erro nos aproxima. Eu nunca quis passar uma imagem de perfeição, gravando e tudo mais. E isso me ajudou a falar com a câmera de forma muito positiva, tratando como ser humano. Gostou das dicas?
É isso aí, galera. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Sensacional, né, Lucas? Muito obrigado. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com mais pessoas que precisam desenvolver, aprender e crescer na vida, né, Lucas? Essa é a timidez sem neura que a gente tanto tem falado, né? De uma forma leve e suave, mas você vai vencer isso aí. Assina o canal, entra no grupo do Telegram do Lucas, porque ele está passando sacadas diárias. Segue no Instagram lá, que sempre está envolvido com a galera. Valeu?